No vídeo de ontem a gente bateu um papo sobre prévias partidárias, convenção, e no finalzinho a gente tropeçou num conceito difícil de falar, mas simples de entender, que é a desincompatibilização eleitoral. Como esse conceito é um pouquinho complexo e tem alguns efeitos interessantes na vida prática do dia a dia, resolvi separar num vídeo exclusivo para a gente falar sobre esse assunto. O conceito é simples. Desincompatibilização é um afastamento necessário para todo mundo que tem uma função pública e quer se candidatar. Esse afastamento é necessário para garantir uma competição justa entre os candidatos, para que ninguém use a sua atual função em benefício próprio, né? Quanto tempo antes das eleições você tem que se afastar depende tanto da sua função atual quanto a função para a qual você vai se candidatar. Mas esse prazo pode variar de 3 a 6 meses quando ele é necessário. E não são só os políticos que precisam se desincompatibilizar. Diversas funções públicas também. Então, se você é militar, juiz, servidor em função comissionada e tantos outros, você precisa se afastar. Apesar da infinidade de combinações possíveis de prazos de desincompatibilização, eu queria focar em 2 grupos muito específicos e grandes que têm impacto direto na nossa vida para a gente conversar um pouquinho. O primeiro grupo é o grupo dos legisladores, vereadores, deputados, senadores. Políticos que estejam nesses cargos não precisam se afastar das suas funções caso queiram se candidatar novamente para qualquer outra posição. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Bolsonaro, deputado federal. Ele vai sair provavelmente para presidente, como a gente está acompanhando, mas como ele é deputado, ele não precisa se afastar das suas funções para ser candidato. Isso significa que durante todo o período eleitoral ele continua como deputado e mesmo se ele perder as eleições em outubro, ele continua exercendo o mandato dele de deputado até o final, que é em dezembro. A mesma coisa não acontece com quem tem cargo no executivo. Então, prefeitos, governadores, presidente e também secretários, os ministros, todos esses têm que se afastar das suas funções se eles quiserem se candidatar a qualquer outra posição. E eles têm que se afastar com 6 meses de antecedência do primeiro turno. E essa debandada geral que acontece até 7 de abril tem 2 consequências diretas para a gente. A primeira é que o país inteiro passa por um período de instabilidade política. Pega, por exemplo, o Temer. Ele vai perder, metade do ministério dele, porque uma parte grande dos ministros precisa se desincompatibilizar para poder concorrer às eleições. O segundo efeito importante na nossa vida, dessa desincompatibilização, é que muitos prefeitos e governadores precisam sair dos seus cargos para concorrer a novas posições. E os seus vices acabam assumindo o executivo de maneira definitiva. Muita gente deve lembrar, por exemplo, quando o Serra deixou a prefeitura de São Paulo para concorrer a governador de São Paulo e deixou para trás como prefeito Kassab, que é a mesma coisa que está acontecendo agora. O Dória, recém-eleito para a prefeitura, vai ter que deixar a prefeitura de São Paulo para poder concorrer a governador do estado e vai deixar para trás como novo prefeito Bruno Covas, seu vice. No governo do estado, aliás, também vai acontecer isso. O Alckmin vai deixar o governo para poder ser candidato a presidente e vai deixar para trás como governador Márcio França, que a menos que você seja de São Vicente ou acompanhe muito noticiário político, você provavelmente nunca ouviu falar nessa pessoa. Os políticos e os partidos, no geral, já entendem há tanto tempo dessa promoção automática dos vices a titulares por conta da desincompatibilização. Quando eles precisam fazer as negociações para a chapa eleitoral, coligações partidárias, tudo, quem vai ser vice de quem é sempre a carta mais importante nessa negociação. E fica aqui pra gente, que é eleitor, um puxão de orelha. A gente pode achar que vice só assume a titularidade por impeachment ou por golpe, mas não. Vice assume com muito mais frequência do que a gente imagina a titularidade. A gente sempre acaba governado por eles. E por isso é muito importante ficar sempre muito atento quando for votar nas eleições
em quem é o vice do seu candidato.